Aleluia. Aleluia. Pega aí a sua Bíblia. Quantos estão com a palavra de Deus? Quantos estão com a palavra? Quantos amam a palavra? Levanta aí a sua Bíblia. Pastor, estou sem a Bíblia. Então pega o aplicativo da Lagoinha. Clica aí, já tem a Bíblia lá. A Bíblia online. Vamos declarar. Erga mesmo. Vamos declarar. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, no nome de Jesus, amém, aleluia. Se assenta aí por gentileza, abra a sua Bíblia por favor, aleluia, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo de número 15. Atos, capítulo 2, versículo 15. Atos, capítulo 2, versículo de número 15. Quantos se encontraram? O discurso de Pedro. Estes homens não estão embriagados como vistes pensando, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Vamos orar. Pai, ore mesmo, ore comigo, ore por essa palavra. Ore mesmo, ore para que Deus possa fluir. Ore mesmo, vamos Lagoinha, não deixa eu orar sozinho não. Ore. Ore mesmo. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder do Senhor. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo, aqueça o nosso coração pela exposição da Tua palavra, assim como nós lemos Jesus fazendo no caminho de Emaús, Pai. Toda honra e toda glória será dada a Ti, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Meus irmãos, o Senhor queimou meu coração com uma palavra, e nós temos falado muito sobre isso nesses dias, e Deus me traz para falar sobre avivamento. Eu quero falar sobre os 3 pilares de um avivamento. 3 pilares, tem muitos, eu quero falar de 3. Que eu acredito ser os 3 pilares de um avivamento. Nós estamos orando por avivamento. Se você não está orando por avivamento, eu quero falar para você, você precisa orar por avivamento. A nossa igreja tem sonhado em viver avivamento. Agora, um avivamento, quando ele vem, ele tem 3 pilares, 3 aspectos. Número 1,
O primeiro aspecto de um avivamento é despertamento dos santos. Você pode trocar a palavra santos como despertamento dos salvos, ou despertamento da igreja. Mas o primeiro aspecto de um avivamento é despertamento dos santos. Quando vem um avivamento, o segundo aspecto do avivamento, quando ele vem, é grande colheita de almas, conversões em massa, pessoas entregando a vida para Jesus. Não é mais o pastor que faz o apelo, quem faz o apelo agora é o pecador. As pessoas chegam prontas na igreja, elas não sabem disso, mas elas já chegam prontas, propícias para entregar a vida a Jesus. E o terceiro aspecto, ou fundamento de um avivamento, é uma reforma na sociedade, ou dependendo do tamanho da cidade, um bairro, ou uma nação. Então, quando o avivamento vem, a primeira coisa que ele faz é o despertamento dos santos. Segunda coisa, Deus gera grande colheita de alma para a igreja, ou para as igrejas, ou para uma nação inteira. E Deus gera uma reforma. Deus transforma a sociedade. Deus muda o lugar onde essas igrejas estão plantadas. Então, primeira coisa, vamos ver aqui rapidamente, despertamento dos santos. Pastor, o que é o despertamento dos santos? Despertamento dos santos fala de crentes mornos, frios, machucados, cansados, decepcionados, que agora, por causa deste avivamento, e lembrando que a igreja ela não pode provocar avivamento, no sentido de realizar, ela pode provocar no sentido de buscar avivamento. Um pastor não pode avivar uma igreja, ele pode orar por avivamento, ele pode buscar avivamento, ele pode ensinar a igreja a jejuar e a buscar avivamento. Avivamento é do céu para a terra, e quando esse toque do céu para a terra toca uma igreja, crentes mornos, frios, cansados, desanimados, agora tem de novo o seu coração aquecido, o seu coração incendiado. Isso é avivamento. Avivamento, Deus, e só Ele pode fazer. Ele acorda pessoas que estão dormindo. Quando nós olhamos para pessoas que não têm Jesus, que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, nós usamos uma expressão que a Bíblia diz, mortos espirituais. Pastor, onde está isso na Bíblia? Efésios 2:1. Paulo fala, vós que estavas mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, quem não recebeu Jesus, está morto espiritualmente. Só que nós temos pessoas que receberam a Jesus. Elas não estão mortas espiritualmente, mas elas estão experimentando um sono espiritual. Elas pertencem a Jesus, elas são de Jesus, elas têm uma carteirinha de membro numa igreja local, elas frequentam uma igreja local, algumas delas estão no GC, só que elas, ainda que não estão experimentando morte espiritual, elas estão dormindo espiritualmente. Elas se parecem com quem está no mundo, porque quem dorme se parece com quem está morto. O sono espiritual se parece com a morte espiritual. Amém? Elas são de Deus, elas são da igreja, mas elas estão, fala comigo assim, dormindo. Elas estão dormindo. Já percebeu que o sono não parece uma morte, gente? Sim ou não? O sono parece que a gente morre e ressuscita todo dia, não é? Quem dorme perde a noção do tempo, perde a noção do espaço. Quem dorme se parece com um morto. Eu queria dois homens aqui, por favor, dois homens
2 homens. Se não vier, eu escolho, hein? 2 homens, seja jovem, homens. Vandão levantou, mais um. Vandão e Lipão. Vem rapidão, sobe aqui. Vandão e Lipão. Deita aqui, Vandão, por favor. Ih, rapaz, roupa chique dessa, hein? Deita aqui. Você também, Lipão, deita aí. Pode ser assim, deixa você, deita aí. Não, deita de costas, melhor. O pessoal não fica olhando na cara de você, daqui a pouco vocês começam a rir, aí vocês atrapalham meu negócio. Deita de costas, é isso. Deixa eu escolher aqui. Sai da caixa, Vandão, tá tampando você a caixa. Fica no meio aqui, o pessoal te enxergar. Isso, aí, ó. Aí. Nós temos o Vande, aqui à minha direita. Ele está morto espiritualmente. Ele está morto, ele não conhece Jesus. Nós temos aqui o Lipão, que ele frequenta uma igreja. Ele recebeu Jesus. Só que ele está passando pelo que a Bíblia chama de sono espiritual. Ele está dormindo. Agora, se eu não te der essa informação de quem é quem, só de olhar, você não saberia a diferença. Porque eles se parecem. Eles estão, um está morto e o outro está dormindo. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios 5,14. Corre lá comigo, Efésios 5:14. Em um avivamento, acontece isso aqui, ó. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Aí tem uma vírgula. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando vem um avivamento, esse avivamento, lembra que eu falei primeiro, aqui está o primeiro e o segundo pilar. Quando vem um avivamento, primeiro Deus quer despertar quem está dormindo, para depois ressuscitar quem está morto. Primeiro Deus quer tratar a frieza no teu coração, Lagoinha, para depois a gente tocar quem está lá fora, que não consegue ouvir a voz de Deus. Todo avivamento primeiro toca a igreja. Israel tocava a nação de Israel. O que Deus está para fazer, eu tenho percebido nos nossos dias aqui em Lagoinha, não estou pregando para outra igreja, eu estou pregando para nós, eu estou pregando para mim. Eu tenho percebido nesses dias corações mornos pegando fogo. Eu estou percebendo nesses dias um mover de Deus, de crentes que não oravam orando, que nunca jejuou, jejuando, que faltava de culto, não faltando de culto. Eu estou percebendo um mover do Espírito. E talvez, irmãos, estamos perto de começar a experimentar o primeiro pilar. Um avivamento vai despertar você. Um avivamento vai acordar você. Eu quero ser profeta em dizer, tem pessoas aqui que estão dormindo há muitos anos. Você está na inércia, você está dormindo há muito tempo. Mas Deus me traz aqui como um profeta hoje, mais do que um pastor, com uma palavra profética para dizer para você que chegou o tempo do Espírito Santo acordar você. Chegou o tempo do Espírito Santo levantar você dessa cama. Chegou o tempo do despertador de Deus tocar no teu quarto. Deus vai tocar o despertador dele. Nós temos Joel, capítulo 2, versículo 28, que é essa promessa que Pedro leu, que Pedro falou, a promessa de um avivamento. Mas antes de Joel 2, 28, temos Joel 2,15. Joel 2,15 é uma palavra que Deus trouxe para a nação, que hoje é para a igreja. Ei, Israel diz assim: tocai trombeta em Sião, tocai trombeta em Sião,
tocai, aleluia. Tocai trombeta em Sião. Sabe o que é isso? A trombeta, quando era tocada, era um alarido de guerra, era um sinal. Se você morasse naquela época e o sentinela tocasse uma trombeta, se você estivesse dormindo, você não levanta assim, tipo, deixa eu ali agora olhar. Tinha uns espelhos da época, né, que era prata polida. Deixa eu ali agora olhar no espelho para ver como eu estou para sair. Não, era assim, ó. É de um pulo, você levanta. É como levanta um guerreiro que serviu o exército. Você escuta a voz, o som, a buzina, o despertador. E quem escuta escuta a primeira buzina, não é para quem está morto. A primeira buzina é para quem dorme. Porque tocai trombeta em Sião. Ajuntai o povo. O que Deus quer fazer através de você, primeiro Deus quer fazer em você, igreja. Chegou o tempo de você ouvir. Assim como fisicamente você ouviu o som do pastor Dani tocando o chofar. Espiritualmente, a minha oração é para que você ouça a voz do Espírito, tirando você desse sono, tirando você desse sono, tirando você desse sono. O que Deus quer fazer é isso aqui, ó. Deus quer pegar você e Deus quer tirar você desse sono. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. E Deus quer tocar uma geração de pessoas nessa cidade, através de você. Através de você. Um avivamento. Um avivamento. Deus toca uma igreja. E através de uma igreja, Deus toca pessoas. Deus toca uma igreja. E esse fogo queima pessoas. O que estava dormindo, agora pode tocar quem estava morto. O que estava dormindo, agora tem uma palavra para quem estava morto. O que estava dormindo, agora tem uma mensagem profética para quem estava morto. Isso é igreja. Se senta lá, por favor. Muito obrigado. Deus, quando esse fogo vem, eu pedi para que ele sentasse, para não ficar muitas horas aqui, muito tempo aqui. Mas se eu tocasse aqui no Lipão, que estava dormindo, ele estaria frio. Desculpa, o Lipão é o que estava dormindo, ele estaria morno. Se eu tocasse no Vande, que está morto, ele estaria frio. A temperatura, um está frio e o outro está morno. Mas eles se pareciam muito. E olhando de longe, não dá para perceber. De perto se percebe uma leve respiração, alguns leves movimentos. Mas o morto espiritual está num estado de inércia. E o que tem sono, está dormindo, também está num estado de inércia. Deixa eu fazer uma pergunta para você e coloque amor nas minhas palavras. Tem quanto tempo que você não faz nada para Jesus? E quando eu falo nada, pelo amor de Deus, gente, não confunda fazer alguma coisa com servir na igreja. Só pessoas de fé rasa ou de entendimento raso acreditam que servir Jesus é servir o ministério, é estar aqui cantando ou pregando, ou como um dos diáconos, como voluntário. Servir Jesus. Porque num avivamento, o despertador toca.
E quando o despertador toca, você se levanta. E quando você se levanta, você começa a fazer o que não faria antes. Você começa a fazer o que nunca fez. Fala comigo assim, despertamento. Vem Joel. Joel, abre aí Joel. Quem está comigo? Quem está vendo essa palavra, está recebendo essa palavra? Joel, tá depois de Oséias, antes de Amós. Joel capítulo 2. Joel 2,15. O chamado é: tocai trombeta em Sião. Tocai trombeta em promissão. Promungai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem, ó sacerdotes. Quando a trombeta é tocada, Deus está convocando os líderes sacerdotes. Deus está chamando os anciãos, os mais velhos. Deus está chamando os jovens. Deus está chamando crianças de peito. Agora, sabe o que me chama a atenção? Quando um homem se casasse com uma mulher naquele tempo, ele tinha um ano para ficar excluído dos serviços sociais ou de guerra, para ele curtir a sua lua de mel. Agora, num tempo de avivamento, quando Deus mandou tocar a trombeta, Deus estava dizendo assim: ei, você que acabou de casar, ei, vocês jovens que estão na lua de mel, larguem os aposentos da lua de mel e venha ao som da trombeta, porque quando a trombeta de avivamento vem, o avivamento toca a liderança, o avivamento toca os mais velhos da igreja, o avivamento toca os jovens da igreja, o avivamento toca os adolescentes da igreja, toca as crianças da igreja, o avivamento toca todo mundo. É todo mundo. Não temos desculpa. Porque eu acabei de casar, vem também. Eu acabei de comprar um carro, venha. Eu arrumei um trabalho novo, venha. Eu não tenho horário, pastor, venha. Porque num avivamento, o noivo larga a lua de mel. No avivamento, nós não damos desculpa para Deus. Porque no avivamento, o nosso coração está queimando pela glória de Deus. O pastor aceita as suas desculpas. Eu preciso respeitar as suas desculpas. Mas Deus não. Em tempos de avivamento, as nossas desculpas se vão. Porque quem vai te tocar é Deus. É para todo mundo. Chega de uma igreja que olha para um altar e fala assim: que Deus use o pastor essa noite. Chega de uma igreja que olha para alguém que canta e fala que o louvor dessa noite seja uma bênção. Chega de uma igreja que passa numa praça e vê jovens usando droga e fica pensando assim: podia alguém passar lá e evangelizar para eles? Porque quando vem um avivamento, o despertamento traz um batismo de entendimento. Fala comigo assim: despertamento dos santos. Fala assim: Jesus. Fala comigo assim: Jesus, me desperta. Fala comigo assim: Jesus, me acorda, Jesus. Fala: Jesus, eu quero ser acordado, despertado por Ti. Me acorda, Jesus. Quantos podem orar isso? Quantos podem orar isso? Comece a orar, comece a orar isso. Comece a orar isso, comece a orar. Ore isso, ore isso. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore isso. Rabassuri Andrei Chocorobaço. Ore, 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 ore isso.
Ore isso, ore isso. Ore isso. Vamos, Lagoinha, vamos orar isso. Ore, Lagoinha, vamos. Recalabassuri anderecandarabai. Pai, nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Deus vai pegar você. Deus vai pegar você. Vou falar como o pastor Luiz Hermínio falava: você não devia ter vindo nesse culto. Você devia ter faltado hoje. Porque Deus vai pegar você. Despertamento, irmãos, ele vem com uma responsabilidade muito grande. Vou contar uma experiência para você. Eu compartilhei só com o Murilo. Porque nós íamos fazer algo junto. Eu mandei para o Murilo o que Deus falou comigo. Vou até pegar o WhatsApp aqui que eu mandei, porque está o versículo. Eu me esqueci aqui de cor. Eu sei o que Deus falou, mas o versículo de cor eu me esqueci. Né? Olha o que Deus falou comigo. Olha o que Deus falou comigo. Apagou. O Murilo colocou mensagens temporárias. Mas olha o que Deus falou comigo. Eu te pego, Murilo. Te pego, Murilo, depois. Não pode ser o Murilo. Eu estou acordando para vir orar na igreja. Não chamei ninguém dessa vez. Depois eu vou chamar os irmãos para vir. Eu tenho vindo orar. Eu acordo às 4:30 da manhã. E eu venho para cá. Mais ou menos umas 5 horas da manhã eu estou aqui. E eu fico aqui orando. Fico aqui orando em línguas. Coloco um louvor aqui alto. E fico aqui eu e Jesus. E fico aqui orando, intercedendo, orando em línguas. Chorando ali no cantinho, dentro do altar. E Deus é que tem falado para eu fazer isso. Ficando ali horas e horas e horas. De 5 às 7 da manhã eu paro ali, entro, tomo um café. Volto das 7, fico ali até às 9, até às 10. Aí teve um dia da semana desse, que não se fala em memória, não sei se foi quarta-feira, quinta-feira. O despertador tocou. Foi quinta, que a gente tinha ido para o monte na sexta, na quarta, quinta. Tocou o despertador. E eu fui lá e falei, hoje eu não vou, estou cansado. Quando eu estava indo deitar,
Quando eu havia me deitado, aí tocou de novo o segundo horário para eu acordar, e era para acordar para fazer as minhas coisas mesmo. Eu senti uma voz doce, ao mesmo tempo forte, dentro de mim assim, ó. Procurei um homem que estivesse perante mim, mas a ninguém encontrei. Eu procurei um homem que estivesse na brecha em oração perante mim, para que eu poupasse, mas a ninguém encontrei. Então eu descobri que acordar mais cedo ou ir dormir mais tarde para orar, no meu caso, não era uma vontade de um homem, de uma pessoa. Era uma vontade do próprio Espírito Santo, um chamado a interceder, um chamado a orar, um chamado a buscar. Entende, irmãos? Eu disse, e você devia ter faltado esse culto, porque quando Deus quando Deus desperta você, quando Ele acorda você, vem uma responsabilidade atrás disso. Então eu descobri, eu passei a manhã, sabe quando você passa aquela manhã triste? É um sentimento, eu podia estar dormindo, e dormir não é pecado. O físico, pelo menos, não. Mas eu senti Deus falar para mim assim: eu queria que você tivesse entendido a responsabilidade do que é orar. Porque se você entender o chamado à oração, você ora cansado e dorme depois. Você ora cansado e dorme depois. Sabe o que os heróis da fé entendiam? Eles entendiam como John Wesley: Deus é soberano e não podemos fazer nada sem Ele. Mas sabe o que fez John Wesley ser John Wesley? Ele também entendia, na soberania de Deus, Deus não quer fazer nada sem a igreja. Quando você dobra os seus joelhos, Deus dá livramento. Quando você dobra os seus joelhos, Deus está tocando pessoas. Há um chamado. Quem de verdade quer ouvir esse chamado de Jesus? Quem de verdade quer receber essa responsabilidade de Jesus? Quem de verdade cansou da sua zona de conforto? Eu quero profetizar, irmãos, que você vai ouvir o despertador tocar e vai atender esse chamado. Fala: Pai, eis-me aqui. Eu quero profetizar que está levantando uma geração de Samuel, e quando a voz de Deus vier no teu quarto, vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus está levantando uma igreja. O que Deus quer fazer em Promissão, o que Deus quer fazer em Lins, em Guaiçara, o que Deus quer fazer na sua cidade, Deus não vai precisar de outra igreja, Deus não vai precisar de uma outra mulher, de um outro homem, porque nós vamos dizer: Pai, eis-nos aqui, envia-nos a mim, envia-nos, envia-nos, envia-nos. Quem já ouviu falar nos irmãos moravianos? Irmãos moravianos, depois dá um Google. Um dia os irmãos moravianos olharam uma ilha que trabalhava alguns escravos, uma ilha impenetrável, e só tinha uma forma de chegar lá. Eles precisavam ser escravos também. Então a história conta que aqueles jovens se venderam como escravo, pegaram o dinheiro da passagem, pegaram o dinheiro da venda de como escravos, compraram a passagem só de ida, entraram num navio. E a história conta que eram jovens promissores, jovens de uma universidade, e ninguém estava entendendo nada, a família não entendia nada. Eles estavam literalmente entregando tudo a Jesus. E havia uma pergunta, alguém ficava assim: por que isso? Ou para que isso? Ou para que isso tudo? E a história diz que aqueles jovens entraram em silêncio naquele navio. E a pergunta é: para que tudo isso?
Para que tudo isso? E de repente o navio, ele sai do porto e começa a ir numa distância em que não dava tempo mais de voltar atrás. Mas ao mesmo tempo as pessoas perguntavam para que tudo isso, podia ouvi-los. Eles começaram a gritar a plenos pulmões: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de mim. E o outro começou a gritar: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Para que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Despertamento. Se eu perguntar aqui, quantos ouviram falar no Titanic? Todo mundo ouviu falar. Se eu perguntar aqui, quem ouviu falar no personagem do Leonardo DiCaprio, o famoso Jack, a Rose? Todo mundo conhece. Mas quantos aqui sabiam que no Titanic tinha um pastor? Quem sabia que tinha um pastor lá? Eu já preguei isso aqui uma época. Tinha um pastor lá. Um pastor da Inglaterra. Me falhou o nome dele aqui, eu não planejei falar isso aqui, não tinha notado. Tinha um pastor lá. E a história diz que esse pastor, enquanto o Titanic estava afundando, ele começou a ir de lugar a lugar, pregando para as pessoas. E a história diz que ele ia num lugar e falava assim: recebe Jesus como seu Salvador, nós vamos morrer aqui. Antes disso, ele havia entregado o seu colete, o seu bote para uma mulher. Ele estava em primeira classe. E ele saiu. Recebe Jesus, nós vamos morrer nesse lugar. E vida se convertendo. E ele ia: recebe Jesus, 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 recebe Jesus. E as pessoas naquele navio se convertendo. Aquele pastor pregando para aquelas pessoas que estavam à beira da morte, aquelas pessoas recebendo Jesus. De repente o navio está todo dentro da água. E a história diz, pode pesquisar, dá um YouTube na hora que chegar em casa. A história diz que esse pastor começou a nadar naquelas águas congeladas, geladas, abaixo de zero. Ele começou a nadar de um para o outro, nas pessoas segurando nas tábuas, falava assim: recebe Jesus como Senhor da sua vida. Aí ele nadava no outro, falava assim: ei, receba Jesus como o Senhor da sua vida. Ele nadava no outro e falava assim: ei, receba Jesus como o Senhor da sua vida. Aí ele falou assim: receba Jesus como o Senhor da sua vida. Aí ele nadou, pregou, nadou, até não ter mais forças para falar, e ele morreu. E sabe como que as pessoas sabem disso? Porque talvez está assim: pastor, mas como que a gente sabe disso? Porque quem deu esse depoimento foi um sobrevivente, que falou assim: eu me converti vendo aquele pastor nadar. Eu me converti vendo aquele homem morrer, literalmente. Porque ele amou mais a Jesus do que a sua própria vida. Ele amou mais a Jesus do que a sua própria vida. Despertamento faz essas coisas. Despertamento faz isso.
Fique em pé, por favor. Eu não vou falar sobre grande corrida de alma, e nem falar sobre reforma na sociedade. Hoje não. Talvez a gente continue como uma série. Talvez a gente para e não toque esse assunto mais. O dia que você recebeu Jesus como seu Senhor, você fez uma oração assim: Senhor, eu te recebo como Senhor e como Salvador. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente gosta de Jesus como nosso Salvador. A gente quer Ele como nosso Salvador, mas nós não o queremos como nosso Senhor. Você quer ir para o céu, mas você não se importa se a sua família vai para o inferno. Você não se importa se pessoas que trabalham na sua escola, que trabalham, que dão aula para você na sua escola, que seus professores da faculdade, você não se importa as pessoas que trabalham com você na empresa que você trabalha, você não se importa com as pessoas onde você compra, onde você vende, você não se importa porque elas vão para o inferno se você não pregar para elas. Mas você quer ir para o céu. E tomara que você vá mesmo. Quem está morto? Quem está morto? Vive sem Jesus. É como se para eles Jesus não existisse. Vive sem Jesus. E quem está dormindo, vive como se Jesus não existisse também. Eu queria que nós cantássemos obras maiores, tempos melhores estão por vir. Mas eu queria que você cantasse de verdade, como quem, Pai, eu quero fazer parte de algo. E quando a gente fala obras maiores no despertamento, não é você fazer obras maiores do que a minha. Não precisa ser maior do que a de Jesus, apesar que é possível. Mas que esse despertamento te leve nesses próximos meses a experimentar e a fazer coisas que você nunca fez. Coisas que você nunca viveu. Ou coisas que você viveu e estão paradas. Tem uma frase que parece um jargão, mas para nós aqui hoje vale: quem vive de passado é museu. Jesus não está preocupado com o que você fez no passado. Ele está falando assim: filho, e agora? A partir de agora, vai fazer o que para mim? Tempos melhores estão por vir sobre a sua vida. Quando nós falamos de aceleração, esse prédio não vai acelerar. Ele não vai sair do lugar e vai pregar. As paredes desse lugar, irmãos, por mais bonita que seja, não vai pregar em outro lugar. A aceleração não é sobre o templo, a aceleração é sobre a igreja, é sobre você. Vamos cantar isso. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir na sua vida, Lagoinha, na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Vamos cantar isso, cante essa verdade.
paz alcançado. Tu és, não há outro. Bota o evangelista para mim, deixa parado aqui, por favor. Pode ficar sem a letra da música. Deixa aí, deixa essa cena aí. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão neste lugar. Apaga as luzes para a gente depois poder ver essa imagem melhor. Apaga a luz do prédio. Neste lugar, Rei desse povo, Senhor dessa nação, Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, da paz alcançado. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por virem, obras maiores se farão neste lugar.
para essa imagem aqui, irmãos. Essa foto aqui. Eu sabia que John Harvey tinha uma filha, eu fiquei com medo de falar e errar. Eu não planejei falar sobre ele. Mas esse homem nunca mais voltou para sua filha. Eu disse que esse homem nunca mais voltou para sua filha. Nunca mais voltou para casa. Nesse mesmo período, se você estudar a história, a igreja da Inglaterra passava por um tempo de sono. Na Inglaterra, pastores terminavam um sermão e iam para os bares beber. Mas Deus achou o coração dele, que nunca mais encontraria de novo a sua filha, a sua esposa. Porque não importa quantos estejam dormindo, basta você falar: Senhor Jesus, desperta o meu coração para o que o Senhor quer fazer. Eu estava orando pela igreja esses dias. Sabe qual era a minha oração? Eu falava: Deus, eu já vivi tempos frios, irmãos, mesmo sendo pastor. Eu já subi para pregar num púlpito e eu mal tinha lido a Bíblia, mal tinha orado. Mas sabe o que eu entendo? Deus desperta a gente. Deus acorda a gente. Pastores também dormem. Líderes dormem. E a minha oração foi: Pai, assim como o Senhor tem tocado meu coração e me levado a orar como eu nunca orei, jejuar como eu nunca jejuei, a não funcionar, mas fluir. Assim como esse fogo queimou a minha frieza, assim como o som da sua voz tem me despertado pelas madrugadas, faça os teus filhos aqui em promissão, Senhor. Porque se o Senhor tocou esse coração tão duro quanto o meu, se o Senhor despertou esse homem tão duro quanto o meu, o Senhor pode fazer com qualquer um. Feche os seus olhos, coloca a mão no todo do teu peito. Vamos terminar essa reunião. Mas eu não posso ir embora sem orar com você. É a oração que eu chamo da oração mais importante dessa noite. Pode manter as luzes apagadas mesmo. Feche os seus olhos, põe a mão no todo do teu peito. Nós vamos orar e vamos nos identificar uns com os outros. Ore após mim dizendo: Senhor Jesus, não pode ser melhor. Vamos: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa oração agora e vou orar sozinho.
Eu quero orar por você. Nós apenas te ajudamos a orar. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você se reconciliou com Jesus. Você estava afastado do Evangelho e você se reconciliou com Jesus. Eu quero um sinal da sua parte. Ainda de olhos fechados, por favor. Eu quero um sinal da sua parte. Eu vou contar até 3. E no 3, eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Pastor, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor. Pastor, eu estou recebendo Ele como meu Salvador. Pastor, eu estou voltando para a casa do Pai. Eu vou contar até 3. E no 3, você vai levantar uma das suas mãos. Já tem mãos erguidas, irmão. Nem contei, já tem mãos erguidas. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo faz. Outra mão já ergueu ali. Eu não estou nem contando, Jesus. 1, 2, 3. Levanta a sua mão bem forte. Outra mão, outra mão. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Você que ergueu sua mão, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir, meu irmão. Pode vir, por favor. Por favor, vem aqui. Pode vir. Pode vir, meu irmão. É uma honra para nós, é um privilégio. Pode vir. Pode vir, pode vir. Por favor, vem aqui. Chega aqui pertinho de mim, por favor. Pode chegar, meu irmão. Pode chegar. Pode chegar, meu irmão. Pode vir, minha irmã. Tem mais uma vida chegando aqui. Pode vir bem pertinho de mim. Pode chegar bem pertinho. Pode vir, meu irmão. Pode vir bem pertinho aqui. Pode vir. Tem mais mãos que se ergueram. Pode vir, pode vir. Tem pessoas chorando aqui na frente, irmãos, mas não estão chorando porque estão emocionadas. Estão chorando porque o Espírito Santo está tocando elas. Tem mais pessoas? Eu vejo mais pessoas. Eu vejo mais pessoas. Eu vejo mais pessoas, irmãos. O rei desse povo. Estou te esperando aqui na ponta do altar, pode vir. Estou te esperando aqui na ponta do altar. Espírito Santo começa a queimar as pessoas que precisam ouvir, Senhor. É hoje, Senhor, é hoje. Não vai ser o próximo culto, não, é agora, é hoje. Espírito Santo começa a queimar essas pessoas que precisam reconciliar com o Senhor agora, voltar para a igreja agora. Rechebacalabás. Sim, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Toca corações agora, Espírito Santo. Eu não posso obrigar pessoas a receber Jesus, a voltar para Jesus. Mas eu vejo o Espírito Santo tocando pessoas aqui. Parece que eu vejo como Estevão, quando disse para os fariseus: se vocês estão resistindo à voz do Espírito.
Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos, Lagoinha. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus. Vidas que estão aqui na frente. Vidas que a tua palavra diz que cada uma delas vale mais do que o mundo inteiro. Vidas que estão rendendo o coração, não para um pastor, não para a Lagoinha, mas para Jesus. Vidas que nós declaramos que nunca mais serão as mesmas. Vidas que vão viver despertamento, avivamento. Vidas que vão ganhar almas. Vidas que serão usadas para a tua glória. Espírito Santo, pega essas pessoas, ó Pai, para nunca mais soltar. Pega essas pessoas, ó Pai, elas nunca mais desviarão. Elas vão viver o melhor tempo da vida delas. Em nome de Jesus. Vocês aqui na frente, olha para mim, por favor. Olha para mim, vocês aqui na frente, olha para mim. Olha para mim. A Bíblia diz que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa. Lucas 15, o pai fez festa. E a Bíblia diz que Jesus está fazendo festa no céu para receber vocês. E se Jesus fez festa no céu para receber vocês, nós aqui em Lagoinha queremos também fazer festa para receber vocês. Por isso eu vou contar de 1 até 3, e no 3 vocês vão virar para conhecer essa nova família. Amém? Pronto, Lagoinha? 1, 2, 3. Vire, por favor. Jesus, seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, nossos consolidadores, quer pegar o nome de vocês, acompanhem nossos consolidadores. É importante para nós pegar o seu nome. Terça-feira, 19 horas, temos discipulado para batismo, discipulado para novos membros. Eu queria muito que você viesse ou terça, 19 horas, ou domingo, 17 horas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, ainda bem que eu vi. Aleluia! Um convite para vocês, gente, olha só. Eu tenho falado aqui, tem sido uma realidade. O que Deus está fazendo aqui nas terças-feiras tem sido sobrenatural. Você precisa vir terça-feira. Cada culto tem uma identidade diferente, tem um mover diferente. Venha receber nas terças-feiras o que Deus está fazendo através dos ministros aqui. Amém, gente? Amém? Olha só, eu não sou de falar não, mas amanhã eu vou dar uma saidinha com a minha esposa, vamos ficar uns 3 dias fora. Então tudo que você precisar, procura o pastor Dani, procura a pastora Kátia. Se vocês precisarem, eu recebi um convite, levar a minha digníssima esposa para tomar um picolé em algum lugar aí. Vou ficar 3 dias só fora. Semana que vem a gente vai estar aí, honrar a minha digníssima esposa, abençoada. Para cima, Lagoinha, vamos para cima. E aí, olha só, precisou de alguma coisa, pastor está off, mas pastor Dani está ali, um grande homem de Deus, pastora Kátia, uma grande mulher de Deus, está aqui, fora os demais, equipe, eu vou estar aqui para o final de semana. Então, precisou, pode vir aqui, o Dani vai estudar. Não estiver aqui, liga para ele, liga para a pastora Kátia, porque se não estiver aqui, está fazendo visita, mas vocês vão achá-los aí. Amém, gente? Então, são pastores da igreja, e são pastores que eu falo melhor do que eu. Toda vez que eu sair, às vezes até de férias, agora não é férias, é só uma saidinha.
Mas toda vez que eu saí daí de férias, eu fiquei 15, 20 dias fora aí de férias, e eu voltei, a igreja sempre ficou melhor do que quando eu saí. Que Deus levantou pastores, eu falo sem demagogia, o pastor Dani, eu falo que ele é mais capacitado do que eu para fazer a obra de Deus. Ele é excepcional, um grande homem de Deus. Amém? Levanta a sua mão. Deus te abençoe ricamente. Prepara o seu coração para sexta-feira, para o que Deus vai fazer aqui na conferência, em nome de Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe. Nossas forças irão se levantar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força